Olá turma, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo pesquisa estatística e alguns termos relacionados. Falaremos sobre universo estatístico, variável, amostra, população estatística e outros conceitos bem importantes que nós vamos entender na prática. Primeira questão. Em uma partida de futebol compareceram 10.250 espectadores. No final da partida, 520 espectadores foram consultados sobre questões de segurança do estádio. Item A. Quantos elementos o universo estatístico tem? Nós precisamos, para resolver essa questão, portanto, conhecer o conceito de universo estatístico. População ou universo estatístico representa o conjunto de elementos sobre o qual incide o estudo estatístico. Esse conjunto ele pode ser de pessoas, pode ser de animais, resultados experimentais ou que apresentam uma ou mais características em comum. Como assim? No nosso caso aqui, os elementos sobre o qual incide o estudo estatístico é sobre a quantidade de espectadores entrevistados. Portanto, o nosso universo estatístico são os espectadores dessa partida de futebol. Ok? Assim, nós queremos saber no item A quantos elementos o universo estatístico tem. Ora, se o nosso universo estatístico é formado pelo conjunto de espectadores dessa partida de futebol, está claro no problema que a quantidade de elementos desse conjunto de espectadores é 10.250. Portanto, a resposta para a pergunta quantos elementos o universo estatístico tem é: o universo estatístico possui 10.250 espectadores. Item B. Quantos elementos compõem a amostra? Nós precisamos, para resolver esse item, conhecer o conceito de amostra. De uma maneira intuitiva, uma amostra é uma porção tomada do universo estatístico. É aquilo que viabiliza os estudos na maioria dos casos. Imagina, por exemplo, que no Brasil deseja-se fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Um universo estatístico, nesse caso, seria o conjunto de todos os eleitores do país, o que dá milhões de pessoas. Seria inviável, portanto, fazer-se um estudo com todo o universo estatístico ou com toda a população. Daí, os pesquisadores utilizam uma amostra, eles tomam uma porção criteriosa dentro desse universo estatístico. Eles selecionam indivíduos para resolver, para dar respostas àquela determinada pesquisa. Então entendam que a amostra é um subconjunto, ou seja, uma parte tomada de dentro. Então entendam que a amostra é uma parte tomada do universo estatístico, que vai viabilizar as pesquisas na maioria dos casos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos reler a questão. Em uma partida de futebol compareceram 10.250 espectadores. Este número, nós vimos no item A, que é a quantidade de elementos do universo estatístico considerado, certo? No final da partida, 520 espectadores foram consultados sobre questões de segurança do estádio. Pois bem, essa porção de espectadores, 520,
é a quantidade de elementos da nossa amostra. Seria talvez inviável sair perguntando para cada um dos 10.250 espectadores dessa partida. Daí foi selecionado de maneira criteriosa uma porção dessa quantidade, né? O que a gente chama de amostra. A nossa amostra, nesse caso, possui 520 espectadores. Para que o resultado da pesquisa represente a opinião geral, como você acredita que deve ser a escolha da amostra? Gente, a escolha da amostra ela precisa ser criteriosa, certo? Para que ela traduza a opinião da população ou do universo estatístico considerado. Grosso modo, o que significa isso? Se a gente tem uma pesquisa eleitoral para presidente da República, com mais de 100 milhões de eleitores no Brasil. Se a gente pegar uma amostra de 2.000 pessoas, simplesmente de 2.000 pessoas, será que essa amostra vai representar a opinião de todos os eleitores do país? A resposta é depende. Depende de como ela foi feita, foi selecionada, foi escolhida, tá? Certamente, se a gente pegasse 2.000 pessoas só da cidade de Arapiraca, né, e fizesse essa pesquisa, o resultado muito provavelmente não poderia ser generalizado para todo o país. Então, não é a primeira pessoa que passa que você vai selecionar para fazer a amostra, não. Essa amostra ela precisa ser criteriosa, com base em alguns fundamentos, critérios de raça, cor, enfim, precisa ter critério, ok? Então, de modo geral, para que o resultado de uma pesquisa represente a opinião geral, a escolha da amostra deve ser criteriosa. No nosso caso aqui, a gente está falando dos espectadores numa partida de futebol, certo? E eles foram consultados sobre questões de segurança. Então, para a gente escolher essa amostra, vai ser preciso escolher pessoas que possuam determinados perfis, certo? Segunda questão. Identifique a variável e cite no caderno alguns possíveis valores delas em cada pesquisa. Variável estatística é o objeto sobre o qual se está fazendo a pergunta. Por exemplo, se eu chego numa turma de 7º ano e pergunta qual o seu animal favorito? Animal vai ser a nossa variável. Se eu pergunto qual é o seu esporte preferido? Esporte vai ser a nossa variável. Se eu pergunto qual é a sua idade? Idade vai ser a nossa variável. Quando nós falamos em variável estatística, ocorre dois casos. Essa variável ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Na primeira pergunta, vamos pensar no nosso primeiro exemplo. Se eu pergunto qual é o seu animal favorito, preferido, as respostas para essa pergunta elas são de ordem qualitativa. Você vai dizer cachorro, gato, galinha, enfim. Vejam que não são respostas numéricas que dão a ideia de quantidade, certo? São respostas que a gente trata de... São respostas que nós chamamos de qualitativas. Então, exemplos de variável estatística qualitativa é animal preferido, esporte favorito, cor favorita, enfim.
Agora, se eu faço uma pesquisa para um determinado grupo e pergunto, se eu perguntar quantos celulares possuem sua casa, a variável celulares, né, ela tem que ser quantificada. Você vai contar para poder dar a resposta, certo? É o que a gente chama de variável estatística quantitativa. O número de alguma quantidade de objetos, idade, coisas nesse sentido, ok? Certo? Agora, de posse desses conceitos, né, de variável, a gente pode responder a cada um dos itens. Item A. Qual é a medida de sua altura? Veja que o objeto sobre o qual eu estou fazendo uma pergunta nessa pesquisa é a altura. Portanto, a altura é a nossa variável. Certo? A altura é a nossa variável. Pede-se também para que a gente diga alguns possíveis valores para essas variáveis. O que seria valor de uma variável? É cada resposta citada pelo menos uma vez nessa pergunta. Se eu chegar para a turma e perguntar qual é a sua altura, vai ter pessoas que certamente vão dizer 1,70 m, outras vão dizer 1,60 m, 1,52 m, certo? Cada resposta citada pelo menos uma vez para essa pergunta é o que a gente chama de valor da variável. Então, recapitulando, variável é o objeto sobre o qual está sendo feita a pergunta. Valor da variável é cada uma das possíveis respostas que estão sendo citadas pelo menos uma vez. Aqui, como não tem os dados da pesquisa, né, os possíveis valores para essa variável poderia ser qualquer medida que represente a altura. Por exemplo, 1,60 m. 1,60 m é um valor possível. 1,50 m, 1,52 m e assim por diante. Qualquer valor que represente a altura, né, é considerado uma variável nesse caso, tendo em vista que a gente não tem os dados dessa pesquisa, né? Item B. Quantos aparelhos de televisão há na sua casa? Vamos lembrar que variável seria um objeto sobre o qual está sendo feita a pergunta na determinada pesquisa. Aqui nós falamos em quantidade de aparelhos de televisão, né? Quantos aparelhos de televisão há na sua casa? Então a nossa variável aqui, sobre o qual nós queremos resposta, é o número de aparelhos de TV, né? Se isso for perguntado a um grupo de pessoas, elas certamente podem ter respostas diferentes, né? Uma pode dizer, eu tenho 2 televisões na minha casa, outro pode dizer 3, outro pode dizer que tem uma. Então, os valores possíveis para a variável número de aparelhos de televisão é 1, 2, 3, 4, 5, etc. Né? São quantidades, a gente está quantificando. Então, o número de aparelhos de televisão seria o que a gente chama de variável quantitativa. Certo? Item C. Qual é a sua cor predileta? Aqui o objeto sobre o qual nós estamos fazendo a pergunta e queremos obter respostas, nesse caso, né, é cor. Então, a nossa variável aqui é cor. Quais são os possíveis valores para essa variável? Você pode dizer azul, vermelho, amarelo, etc. Cada resposta que poderia ser citada pelo menos uma vez nessa pesquisa é o que a gente chama de valor da variável cor, nesse caso.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem os conceitos que nós apresentamos aqui através da resolução destes exercícios. Nós vimos o que era um universo estatístico, o que era amostra, variável estatística qualitativa, estatística quantitativa. E empregamos isso para resolver e nos sairmos bem nessas questões. Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar recebendo conteúdos de matemática. Um abraço.